Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos dando início a mais uma edição de Espiritismo e Educação. Rogando ao Mestre Jesus nos abençoe e que possamos estar aqui em paz para conversarmos um pouco mais sobre as questões da educação através dos princípios da doutrina espírita. Já está aqui com o nosso lado, ao nosso lado, está aqui no programa, o nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, Marcos, e a todos que estão nos assistindo, que Jesus nos inspire mais uma vez neste dia abençoado como todos os outros dias. Muita paz. Muito bem. A você que está aí nos acompanhando, nós estamos ao vivo e você já está vendo aí que pode participar, como o nosso Wilson. Boa noite, Wilson, lá de Recife, Pernambuco, sempre nos acompanhando. Prazer estar com você. Você pode fazer como o Wilson, envie seu alô, sua mensagem, pode também fazer uma pergunta e nós estaremos aqui para atender. Espiritismo e Educação vem trabalhando a questão da educação moral, o que ela é, a sua aplicação, e hoje o nosso foco está, assim, um tanto quanto mais para a parte social, porque hoje nós vamos conversar sobre a crise moral do século. Ronaldo, mas tem crise moral neste nosso século XXI? Ficou no século XX, não, Ronaldo? Pois é, Marcos, é aí que nós temos que nos recorrermos à questão 913, que não tem como. Por quê? O que é essa crise moral? Onde começa essa crise moral? E nós já falamos sobre todos os aspectos que é a moral, a importância da família, a sociedade, já fizemos todas as observações. E a 913, Marcos, eu gostaria até que você lesse, tem aí? Tem, está aqui em mãos. Vamos você ler aí, por gentileza. Muito bem, vamos situar então aqui os nossos telespectadores. A questão 913 de O Livro dos Espíritos faz parte da sua terceira parte, lá no capítulo 12, sobre a perfeição moral. E a questão 913 abre o subtítulo do egoísmo. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? A gente está perguntando qual é o vício mais radical que nós temos aqui na humanidade. Responderam os espíritos superiores: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços
tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Marcos, os espíritos, Kardec, bom sinal possa se dizer, já se preocupava com isso. Então, em todas as épocas da humanidade, a crise, e hoje nós estamos vivenciando muito mais isso, porque a humanidade cresceu, se desenvolveu, o aspecto intelectual muito mais ainda, mas também no aspecto moral. A humanidade também não é mais aquela criança, vamos dizer assim. Ainda que possamos dizer que nossas ações ainda se permeia muito nesse aspecto de uma infantilidade, vamos colocar assim. Mas vamos lembrar de Joana de Ângeles, que muitos de nós ainda estamos adormecidos, como se estivéssemos ainda dormindo num berço esplêndido, achando que a vida daqui acabou e vamos embora, e é isso mesmo, e vamos entrar no campo da reencarnação, na próxima reencarnação tudo muda, e a gente tem oportunidade perante a lei da reencarnação, então Deus é maravilhoso. Não é bem assim, porque a lei divina, ela deixa claro para nós que as nossas ações uns com os outros, e que se principia no meu egoísmo, no seu egoísmo, onde vai gerar o egoísmo, como ele fala, da sociedade, é que fica aí essa chaga. E para se destruir isso, não é destruir o egoísta, olha que bacana, mas sim o egoísmo, que ela vai se enraizar justamente nesses sentimentos de paixões ainda materializados, que o amor, a caridade, o senso de justiça, ela fica tão somente ligada ao eu, ao nosso, e não a nós. Olha, parece até um trocadilho, mas, Marcos, é o que nós estamos vivenciando hoje. As guerras, as dissensões, a destruição do sentido de família, as ideologias que se ligam aí nos sistemas vários de uma politicagem que se faz pelo mundo, são filhas do egoísmo. E aí Jesus é esse divisor das águas, porque ele dá o exemplo, ele não falou apenas, ele exemplificou que sem esse amor em nós, e como diz os Espíritos, como Kardec pergunta, onde está escrito a lei divina, em vossas consciências, então está em nós. Só depende, Marcos, de nós. E os Espíritos também falam sobre isso. Basta o quê? A vontade. Mas nós nos comprazemos, Marcos, no nosso egoísmo, no imediatismo. Quantas vezes já se falou no meio ambiente? Poxa, vamos ver isso aí. A camada de ozônio, porque sempre houve todos os exemplos da humanidade, mas a ação do homem vem destruindo cada vez mais esse aspecto. Nós, como falei antes, nós crescemos muito, desenvolvemos muito intelectualmente, até moralmente, mas ainda estamos aquém, no pleno século XXI, ainda vemos o homem, Marcos, destruindo o próprio homem. Por nada. Por bagatelas, um pedacinho de terra, por supremacia, né, do que eu penso ser certo, e sem se preocupar com a geração futura. O imediatismo tão puro e simplesmente materialista, sem a visão, sem o sentido da vida, que é a ajuda primordial uns com os outros. No amor que Jesus nos ensinou. É verdade, Ronaldo.
a crise moral do século, né? Do século que nós estamos vivendo, este século XXI da cristandade, é a mesma crise moral que vivemos no século XX, que é a mesma crise moral que vivemos no século XIX, com as diferenças do progresso científico, tecnológico, social, mas nós sempre estivemos mergulhados numa crise moral. Por quê? Os espíritos explicaram isso daqui com toda tranquilidade, porque nós sempre cultivamos o egoísmo, sempre mantivemos o egoísmo. E é o que nós estamos assistindo na atualidade. As pessoas, quando são indiferentes, insensíveis, materialistas, lutando por um pedacinho de terra, como você colocou, elas só estão demonstrando, na prática, o egoísmo que possuem. Os espíritos foram muito claros aqui na questão 913. O egoísmo é a raiz de todos os vícios, de todos os males. Então, se nós queremos realmente acabar com a crise moral, nós temos que atacar o egoísmo. Não tem outra coisa a ser feita, já que o egoísmo é a causa. É por isso que o Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual do Chico Xavier, ele fala na apresentação do livro Chico Xavier Pede Licença, ele responde, na verdade, uma pergunta. Ele diz assim, muitas vezes as pessoas perguntam por que nós, espíritos, escrevemos mensagens a respeito dos problemas da Terra. Nós não deveríamos nos preocupar com os problemas de ordem espiritual, dos mundos mais elevados para onde nós vamos? Aí o Emmanuel explica o seguinte, acontece o seguinte, que os vivos, hoje, os vivos da Terra, serão amanhã os mortos do além. E hoje, os mortos do além serão amanhã os vivos da Terra. Por quê? Porque todos nós, encarnados e desencarnados, formamos a humanidade terrena. E perante a lei divina, nós temos aqui que, de fato, entender que durante a vida terrena, o progresso moral que fazemos é muito pequeno. Então, quando desencarnarmos, continuaremos vinculados à humanidade terrena e 99,9% de certeza que a maioria tem que reencarnar de novo aqui na Terra. Então, Emmanuel explica assim, nós escrevemos para vocês e fazemos comentários sobre as questões da vida humana, das questões do mundo, para que vocês consigam melhorar um pouco mais e preparar o terreno para o futuro, onde nós, que agora escrevemos através dos médiuns, compareceremos com um novo corpo carnal na Terra através da reencarnação. Por isso, então, que os espíritos batem insistentemente na tecla de que nós, espíritas, precisamos priorizar a educação. Por quê? Porque somente através da educação moral nós conseguiremos combater e destruir o egoísmo. Claro que isso não será imediato, porque nós estamos cultivando e regando o egoísmo já há muito tempo, né? Então, não será nesta encarnação, possivelmente nem na próxima, que nós vamos acabar com o egoísmo. Mas não resta dúvida que a educação moral, ela conseguirá começar a abrandar, a debelar isso, pouco a pouco, na medida em que é aplicada na família, na escola, nos tempos religiosos e assim por diante. E eu separei aqui, Ronaldo, acho que é até um complemento a essa resposta dos espíritos. Eu separei um autor não espírita, porque eu lembrei da obra dele, fui lá, peguei aqui na minha estante, né? Porque quando eu li, eu adorei, gostei muito da colocação que ele fez em relação à moral e à ética, e à prática disso. Eu vou falar o nome do autor depois da leitura. Vamos lá. Vou ler aqui só o trecho, um parágrafo. Ele diz aqui, olha, integridade é um fundamento ético que deve ser internalizado e praticado. Concepção e prática. Esses são dois polos
que ajudam a compreender os conceitos de ética e de moral. São conceitos correlatos e conectados, mas não têm sentido idêntico, pois, enquanto ética é o conjunto de valores e princípios que orientam a minha conduta em sociedade, a moral é a prática desses valores na ação cotidiana. Exemplo: tenho como princípio ético que o que não é meu, não é meu. Encontro um celular no chão da sala de aula. Devolvê-lo ao dono é um ato moral. A razão para fazê-lo é um princípio ético. Bem, estas palavras que provocam importante reflexão são do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, no seu livro Educação, Convivência e Ética. Ele faz aqui uma colocação importantíssima, a questão dos valores éticos que vão nortear o meu existir e o ato moral de colocar esses valores éticos em prática. Nós, espíritas, temos valores éticos que norteiam a nossa vida. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. São valores éticos: fraternidade, solidariedade, caridade. Mas só que nós não podemos ficar somente no campo teórico, filosófico. Então, precisamos colocar em prática, que é a vivência no dia a dia, no cotidiano, em que você pega esses valores éticos e coloca, então, nas suas ações no dia a dia, para colocar em prática. É aí, não é, Ronaldo, que de vez em quando nós escorregamos na casca de banana, sendo que por baixo da casca de banana tem uma maionese. Né? Esse é o nosso grande problema. Mas por quê? Porque na educação nós não temos trabalhado isso, ou pelo menos não temos trabalhado de forma conveniente, como deveríamos, de fato, trabalhar, para mostrar às crianças que são espíritos reencarnados que o que não é meu, não é meu. Tá? E que eu só devo fazer ao outro o que eu desejo que ele me faça. Obviamente, não é, Ronaldo? Eu não vou desejar que o outro me faça o mal, mas de jeito nenhum. Então, se eu não quero que ele me faça o mal, a reciprocidade deve ser verdadeira. Ou seja, eu também não devo fazer o mal a ele. Essa é a educação moral que os espíritos apontam que deve, então, combater e destruir o egoísmo. Eu vou levar algumas encarnações. A exceção aqui no programa é você, né, Ronaldo? Que já na próxima, né? Já. Que terra, coisa o quê? Você já vai para Júpiter? Não, muito já mais evoluído, né, Ronaldo? Antes fosse assim. Antes fosse assim, né? Mas não é bem assim, não. Marcos, a nossa querida Maria Clara está aí perguntando a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Vê aí. Sim. 1019. 1019. A diferença entre egoísmo e orgulho. Vamos lá, vamos abrir aqui na 1019, que assim a gente situa todos que estão nos acompanhando aqui. Né? Vamos lá, já estou chegando nela. Pronto. Aqui, 1019. Vamos lá. Muito bem. Nesta questão que fecha o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se um dia, será que um dia o reino do bem, será que ele vai se realizar aqui na Terra? Ou isso é uma utopia, é sonho irrealizável? Para muita gente é sonho irrealizável, porque parece que as coisas estão de mal a pior. Aí, ela está perguntando quais as diferenças fundamentais entre o egoísmo e o orgulho. Muito bem. Olha só, Maria Clara. O egoísmo é a base, é a raiz de todos os vícios. O orgulho é o irmão do egoísmo, irmão gêmeo quase, tá?
Mas o orgulho tem por base o egoísmo. Porque o egoísmo é que nos leva a sermos orgulhosos, teimosos, vaidosos, hipócritas, muitas vezes, inclusive, violentos, maus. Prepotentes. Oi? Prepotentes também. Prepotentes e assim por diante. Tá? É o egoísmo. Mas o orgulho, junto com o egoísmo, também está na raiz de diversos vícios. A hipocrisia, por exemplo, o fingimento. Então, você tem o orgulho. Por isso que os espíritos também nos explicam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que egoísmo e orgulho andam juntos. E que, na verdade, é muito difícil separar um do outro. Tá? É muito difícil. Mas quando você, por orgulho, não aceita uma crítica, por orgulho, você não quer mudar de opinião, você também está mostrando que é egoísta, porque está se posicionando apenas para você mesmo, apesar de que isso esteja prejudicando os outros. E os espíritos, ao responderem a Kardec, disseram, olha, o bem reinar aqui na Terra não é utopia, não. Não é sonho, não. Vai acontecer. Eu já ouvi alguém me dizer que provavelmente vai levar uns 10 mil anos do jeito que nós estamos indo. Será? Porque depende de nós mesmos. Depende do uso que estamos fazendo do livre-arbítrio. Depende dos esforços que estamos realizando para nos moralizar, para destruir em nós o egoísmo e o orgulho. O orgulho está muito ligado à vaidade. O egoísmo está muito ligado à maldade, ao materialismo. Então, está nas nossas mãos. Se vai demorar mais tempo ou menos tempo para o bem reinar sobre a Terra, isso não depende de Deus. Depende de nós. Porque nós não somos máquinas, não somos robôs. Nós temos livre-arbítrio. A liberdade de pensar, de escolher, de agir. Se tomarmos a decisão de realizarmos a educação moral, não tenhamos dúvida que o reino do bem, da paz, da felicidade, da justiça, reinará aqui na Terra muito antes do que nós estamos imaginando. Então, repetindo, está nas nossas mãos combater o egoísmo e o orgulho. Perfeito, Marcos. Eu vou dar uma continuidade aqui com Sai Baba. Sim. Que o Sai Baba, um dos maiores educadores que nós tivemos e viveu lá na Índia, não foi fácil, mas ele fez um belíssimo trabalho que está até hoje lá. Mas ele diz assim, algumas frases dele. Amém amem a todos, sirvam a todos. Aliás, Jesus deu um maior exemplo. Nós não viemos aqui para ser servido, nós viemos aqui para servir. Quando todos nós, sem exceção, incorporar esse nós que estamos aqui para servir, estaremos já no meio caminho andado, ajudando-nos mutuamente. Eu servindo, o outro vai me servir, porque estaremos cumprindo a lei de amor. Outra frase dele também é: a verdadeira finalidade da educação é a formação do caráter. Jesus também preconizou isso, e vários tantos outros. A ele aí, Sai Baba, grande Sai Baba. Esse é o nosso Sai Baba. Outra frase, Marcos: o primeiro passo é: o que ensinamos aos outros, devemos praticar. E aí você já falou praticamente tudo aí nessa sua abordagem aí. Porque falar, verbalizar, nós vemos muito isso. Nós vemos muito também o que Jesus colocava, a hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Está lá nas Escrituras. E lendo engano, achar que Deus se engana com as coisas. Como foi colocado, você colocou bem aí. Eu gostaria que você lesse a 616
para que possamos compreender que Jesus, que Deus, em toda a sua lei natural, ele não está aí para brincadeira. Nós é que brincamos. Mas, como você disse bem, Marcos, temos o nosso livre-arbítrio. Nós não somos marionetes. Agora, na justiça divina, existem os limites pelo qual nós vamos derrogando essa lei, infringindo essa lei. Então, vamos ler a 616 para que possamos compreender se Deus se engana ou não. Vamos ver. Vamos lá. Na 616, que está no capítulo 1 das leis morais, Kardec está conversando sobre os caracteres da lei natural ou lei divina. E ele pergunta aqui, Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? E a resposta dos espíritos, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Bom, para o Espiritismo, Deus é a perfeição absoluta. Ora, se ele é perfeito, é claro que o que sai dele tem que ser perfeito. Nós estamos fazendo aqui apenas o uso do raciocínio, da razão. Tá? É perfeito, tudo que sai dele tem que ser perfeito. Então, a lei divina é perfeita. Ele não poderia ter feito uma lei, né, para nos reger lá na época tal, e agora mudar tudo e fazer uma outra lei para nos reger nesta época. Não. A lei de Deus, a lei divina, ela é imutável. E como diz os espíritos, para toda a eternidade. A lei é a lei. Agora, cumprir a lei ou não cumprir a lei, isso já é problema nosso. Porque temos o livre-arbítrio. A lei é muito clara. Olha, você só deve fazer aos outros o que você deseja que os outros lhe façam. Essa é a lei para todo o sempre. Tá? Ok. Aí eu estou aqui, vejo a lei, Deus me explicou a lei e disse que se eu desobedecer a lei tem consequências. A dor, o sofrimento, a reparação. Aí eu vejo, tá bom, entendi. Só devo fazer aos outros o que eu desejo que eles não me façam. Bom, mas aí depende, né? Porque eu acho que eu posso escolher esses outros. Porque tem gente que não merece, né? Cá para nós, por favor. Né? E aí já é o meu livre-arbítrio. Decisão minha. Mas a lei é inflexível. Porque ela é para toda a eternidade e ela é perfeita. Tudo bem, eu fiz as escolhas. Não cumpri essa lei na sua plenitude. O que acontece? Jesus explicou, a cada um será dado segundo as suas obras. Tá? Então, eu vou responder, porque eu tenho que assumir as consequências de ter infringido a lei. Por isso que, quando estudamos o Espiritismo, nós entendemos que Deus não nos castiga. As pessoas dizem, isso só pode ser castigo de Deus. Não, Deus não castiga. Deus fez a lei. Nós só temos que assumir as consequências de não cumprir a lei. É só isso. Nada mais do que isso. Mas nós somos orgulhosos, somos egoístas. Aí Deus nos dá uma nova oportunidade, uma nova encarnação. Aí você pega, faz o quê? Não cumpre a lei de novo. Então, eu acumulo consequências, agravo a minha situação perante a lei divina. E aí, em determinada encarnação, não tem jeito. Aí eu vou ter que assumir todas essas consequências. Mas é da lei divina que existe a misericórdia, existe a bondade. Vou dar um exemplo aqui. Ronaldo, que está aqui, nosso companheiro, educador, mas em encarnações passadas, recuadas, aí, adorava cortar a cabeça dos outros. Eu estou me tirando desse exemplo, né? Ele já percebeu isso, né? Então, ele adorava cortar a cabeça dos outros.
Aí foi uma encarnação, desencarnou, sofreu, veio outra encarnação, não quis saber, fez a mesma coisa, e veio a outra. Há um acúmulo, não é? Um acúmulo de infrações perante a lei divina. Mas Deus permitiu 3, 4, 5 encarnações nas mais variadas condições sociais, etc., para ver se o Ronaldo entendia que tinha que parar de cortar a cabeça dos outros. Aí, terminada essa última encarnação, Deus chama o meu filho. Ó, não é possível. Eu te dei 5 oportunidades e nas 5 oportunidades você infringiu a lei. Agora só tem uma solução, como consequência de tudo que você fez. Na próxima encarnação, você vai sem os braços e sem as pernas. Porque aí você não vai mais poder cortar a cabeça de ninguém. Né? Vai sofrer. Vai depender dos outros. Mas que é justamente para aprender através da dor. Eu queria que você tivesse aprendido através do amor. Mas não foi a sua escolha. Então, agora, como consequência, você aprende através da dor. Agora, deixa eu esclarecer aqui a todos que estão nos acompanhando, isso aqui foi só um exemplo didático, não quer dizer que o Ronaldo fez isso, não, no passado. Tá bom, Marcos, quem sabe, não sei, mas vamos lá. Então, Marcos, você foi feliz nessa sua colocação, abordagem, porque nós já vemos aí que a grande chaga da humanidade em todas as suas épocas ainda é o egoísmo e o orgulho ali coadjuvando. Eu gostaria que você retratasse, Marcos, como a Maria Clara colocou, mas para entender como o orgulho ele é tão sutil como o egoísmo. Lembra de Emmanuel, no encontro dele com Jesus? E Emmanuel fala sobre isso, que marcou ele até os dias, a vida dele, eterna de espírito que ele teve, fala sobre isso. Porque eu gostaria que você retratasse. Teve toda a oportunidade, naquele momento, vou deixar com você. A história é muito bonita, que o próprio Emmanuel retrata no romance Há 2000 anos, da psicografia do Chico Xavier. Emmanuel, na época, era o senador Públio Lentulus, casado com a Lívia, e eles, então, viviam em Roma, mas Roma era um problema sério, né? As fofocas, aquela coisa toda, e eles tinham o filho que vivia com problemas seríssimos, que hoje nós classificamos como a hanseníase. Então, naquela época, considerava-se que mudar de ares poderia, né, melhorar a saúde da pessoa. Então, eles resolveram sair de Roma para ir para a Palestina. E ele recebe incumbências reais, né, oficiais do imperador, junto ao governo romano da Palestina. E para lá eles vão. E o que acontece? Primeiro, eles estão em Jerusalém, mas de Jerusalém eles se deslocam para Cafarnaum, logo para Cafarnaum, onde justamente Jesus estava sediado. Lívia já tinha ouvido falar do profeta Nazareno e tentou convencer o Públio Lentulus de chamar, por que não? Estou dizendo que ele faz tantas curas, que ele atende todo mundo, mas ele era um senador romano, procônsul, né, do Império, estava ali com altos encargos junto ao governo romano da Palestina. Eu ia chamar um judeu qualquer ali da Galileia, ali para ver o filho dele, mas de jeito nenhum. Nunca. Então, o que ele faz? Né? Mas a Lívia insiste tanto, tem tanta insistência, que ele, então, resolve procurar o tal. E ele vai à noite, para não ser visto por ninguém. E à noite, ele encontra Jesus. E Jesus conversa com ele, olho no olho. E ele sente aquele magnetismo espiritual superior daquele homem. E ele sente, essas são as próprias palavras do Emmanuel no romance, ele sente que aquilo que Jesus estava falando era verdade.
e que aquilo preenchia, assim, as dúvidas existenciais que ele mesmo, Emmanuel, tinha ali como senador. E quando ele está assim, envolvido por toda aquela atmosfera espiritual, ali na presença de Jesus, ele lembra que ele é um representante do império. E que ele estava fazendo ali um papel ridículo. Já se viu isso? Ele estava lá quase se curvando aquele Nazareno lá, aquele Galileu ali que não era nada. Mais um profeta ali, desses judeus aí. E quando ele começa a pensar assim, ele pensa, não, eu tenho que fazer prevalecer o meu encargo. Não, o meu posto, quem eu sou. E ele, então, aí foi o orgulho, né? Aí ele muda o tom e arrogante, né? Ele pega e quer tratar Jesus como se Jesus fosse quase que um escravo, um servo, né? Não sei o quê. E aí Jesus olha para ele, bom, você está perdendo a grande oportunidade da sua vida. Mas vai, não sei o quê. Aí quando ele chega em casa, o que acontece, né? A Lívia e a empregada estão lá com a filha. Aí eu falei filho no início, mas não é filho, é filha, né? Estão lá com ela ali. E a menina melhorou substancialmente. E quando ele entra, né? Quando ele entra, e essa, porque eu estava aqui, que eu orei, porque não sei o quê, nós devemos... E aí ele não admite de jeito nenhum que pudesse ter sido Jesus. A força espiritual de Jesus. Por orgulho, ele perdeu a grande oportunidade da vida dele. Enquanto a esposa realmente se entregou a Jesus, entendeu as lições do Evangelho, ele não conseguiu absorver por causa do orgulho. O orgulho de ser, né, o senador, o procônsul romano, o homem que representava César lá na Palestina. Ele tinha mais poder que o governador, que na época era o Pôncio Pilatos, porque ele tinha uma representação direta do imperador. E aí o orgulho, né? O orgulho mesclado com o egoísmo, né? E aí ele se perdeu. Claro, não vou contar o resto da história, né? Porque vale a pena ler a obra há 2000 anos, e o nosso Públio Lentulus, que depois vai ser o Emmanuel, ele vai começar a expiar esse orgulho nessa encarnação mesma. Porque lá, ao final da vida dele, ele já teve que arcar com as consequências de não ter aceito Jesus naquele momento. É o orgulho. O orgulho, sabe, Ronaldo, ele é muito sutil. É como a fascinação no processo obsessivo. Sim. Vai se instalando, e aí você se acha superior, você acha que não erra, você acha que não tem que acatar quem é, entre aspas, inferior socialmente a você. Esse é o orgulho. E se disfarça de várias maneiras. Por exemplo, Marcos, eu te perdoo tudo o que aconteceu entre nós, eu sei que também tive uma parcela de culpa, mas, por favor, só não vou na sua casa. Você não me chama, evito. Vamos evitar. Melhor. Você já entendeu, né? Então vamos evitar o que nós podemos conversar, a gente conversa, mas eu não te procuro e você não me procura. Só, mas eu te perdoo. Fica tranquilo, meu perdão você tem. Tudo bem? Então, Maria Clara, você está perguntando aqui, justamente aqui, qual o melhor meio, a melhor maneira de tentar resolver essa delicada questão? Olha aí, Emmanuel teve a oportunidade. Agora tem outra também que Jesus nos dá aqui a lição. Eu vou ler um pedacinho aqui, que ele diz aqui em Mateus 25, eu vou ler em 36, tá? Versículo 36, 35. Ele diz assim, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo na prisão, e fomos ver-te. E responderam-lhe o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. Marcos, é uma lição. Isso dá um belo estudo. É as relações uns com os outros que nós deixamos de fazer. Eu lembro também de Chico quando fala. Eu fico chateado. Claro que fico chateado quando alguém me ofende. Mas ficaria muito mais se fosse eu o ofensor. Então são lições, Maria Clara, que nós vamos aprendendo. E tem um ledo engano em achar que ser espírita é ser santo, ter santidade. Não. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá bem grifado. Foi na palavra aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Reconhecer os próprios erros, como Santo Agostinho nos ensina, cada dia, cada noite, fazer uma avaliação. É o que nós devemos fazer a cair. Meu Deus do céu, errei. De mais uma vez eu errei aqui com Marcos, ou com A, ou com B. Sim, errou. Mas o que é que se quer que se faça? Levantar e seguir adiante. Eu não posso fazer um novo final, mas posso recomeçar para tentar fazer um novo final. Então são esses questionamentos conosco mesmo, que nós devemos nos avaliarmos uns com os outros, para o bem de todos, e todos nós estamos intimamente ligados, não há intimamente interligados. A guerra que está acontecendo lá, os meus comentários, ainda que sejam chulos, só estará prejudicando. Então eu posso fazer uma crítica e mostrar caminhos. Qual é o caminho? O caminho da paz, os dois de fato sentem-se. Vamos lá, o que está vendo? A antiga União Soviética tinha, hoje que tem vários países, que hoje é Rússia, havia vários, Marcos, territórios que hoje viraram países. A Ucrânia é uma delas. Então, nós devemos o quê? O que Jesus nos fala? Quem comigo não ajunta, espalha. É o amor, a unificação que nós devemos ter uns com os outros. E estamos o tempo todo, Marcos, nos digladiando, brigando, discutindo. E vou dizer mais, Marcos, não eu, mas os espíritos falam sobre isso. Às vezes por nada, dissensões por nada, por migatelas de terra, por conta de frações de dinheiro. Agora você vê, o homem vai à Lua, vai ao espaço, isso é legal, é a ciência, para descobrir câncer, as vacinas, mas o que se gasta em trilhões, quatrilhões, em guerras, em materiais bélicos, mísseis, guerras nucleares, atômicos, que já tem, a Rússia tem a mãe, os Estados Unidos tem o pai. Marcos, é o egoísmo? É o orgulho? Com certeza, né? Por isso, respondendo aqui a Maria Clara e a todos que estão nos acompanhando, que ela pergunta aqui, qual é o melhor meio para combater o egoísmo e o orgulho? A resposta está no próprio Livro dos Espíritos. Quando nós lemos as questões 685A
e a 917. Em comentários magistrais, Allan Kardec nos diz: a educação moral é o meio, é o caminho para a destruição do egoísmo. Então, é urgente que apliquemos a educação moral, que consiste na formação do caráter, no combate às más tendências, no desenvolvimento das virtudes, levar as novas gerações para a humanização, para a prática do bem e da caridade. Porque a educação moral, ela tem por base o amor, o amai-vos uns aos outros, porque nós somos filhos de Deus, independente da nossa posição social, financeira, desta encarnação. Tanto faz como tanto fez. Porque de encarnação em encarnação nós trocamos de corpo, nós trocamos de situação social, e assim por diante. Então, nós temos que combater o egoísmo e o orgulho, e esse combate tem que ser feito através da educação moral. Quando começarmos a trabalhar a educação moral, aí nós vamos começar a pegar essas verbas, esses trilhões e quatrilhões que o Ronaldo citou, para fomentar a paz, a justiça social, para conservarmos o meio ambiente e realizarmos um progresso não apenas científico, tecnológico, mas o progresso do bem e do amor entre nós. E aí nós vamos acabar com a miséria. Vamos acabar com as discriminações, com os preconceitos. Então, o Espiritismo é muito claro. Para acabarmos com a crise moral deste século, só existe um caminho: a educação moral, aplicada na família, na escola, nos templos religiosos, no centro espírita, nas instituições humanas de uma forma geral e, como consequência, no dia a dia. Porque aí nós vamos sair da teoria para irmos efetivamente para a prática, a vivência. Lembrando que lá na questão 629, os Espíritos deixam claro, né, que moral é a regra da boa conduta, do fazer o bem ao próximo, sem nunca prejudicar a ninguém. Tudo isso pertence à educação moral. Só que nós estamos muito distante dela. Embora se fale muito de educação, e até tenha muita verba para a educação, mas é uma educação instrução, é uma educação apenas técnica. Ou seja, você se forma, você tem uma profissão, mas nem sempre tem bom caráter. Veja-se o caso que está aí agora, a nossa Rosane, uma boa noite, Rosane. Veja o caso que está aí agora, na imprensa, do nosso juiz federal aposentado, que nunca foi juiz federal. Ele usava uma identidade falsa, se passando por descendente de um lord inglês. E agora nós estamos com uma questão moral intrincada. E aí? Durante os mais de 30 anos dele como juiz, o que se faz com os processos? Serão anulados? Porque ele usou de falsidade ideológica. Então, a educação moral não vai permitir que isso aconteça. Mas essa educação falseada que nós temos hoje em dia não olha para isso. Então, você pode ter todos os certificados, você é doutor de meio mundo de coisas, mas pode ser um corrupto, desonesto e assim por diante. Então, qual é o meio de combater eficazmente o egoísmo e o orgulho? A aplicação da educação moral. Sim, Marcos. Eu gostaria de ler aqui a LDB na parte da parte da ética, né, que é a proposta pedagógica da educação infantil, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases,
Está lá, ó, éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Nós temos a lei. Estou falando o quê? A aplicação dessa lei? Estamos rasgando o tempo todo a nossa própria Constituição. E mais, nós estamos e devemos estar com o Cristo, sempre lutando pela paz. Muito cuidado. Nós temos o exemplo também de Mahatma Gandhi, que conseguiu, através do amor, com a paz, com as suas ações, com a sua conduta, não pegou em armas. Fez a desobediência civil, que também permite a nossa Constituição, o tempo todo, porém, conseguiu, através das suas ações, com amor, com ações de conduta, pela coletividade que era o povo, da sociedade da sua época, conseguiu a libertação. E aí? Então é possível. Marcos, o Tavares nos pede aqui, para encerrarmos, você lê, por favor, a questão 472, por gentileza. Ele fez essa observação e realmente é uma boa dica. Vamos abrir aqui. Questão a 472. E nós vamos continuar semana que vem, que o tema é muito oportuno. Aliás, pegar um pedacinho do LDB aí, do BCN, que fala das habilidades, que tá, nós já falamos isso aqui também, mas o aprendizado é isso mesmo, é a repetição para que possamos estarmos fixando a aprendizagem. Vamos lá, 472, Marcos. 472. Kardec indaga. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Responderam os espíritos. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceberdes, para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. E então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Ou seja, os maus espíritos, os espíritos moralmente inferiores, vão nos sugerir, sim, o egoísmo e o orgulho. Nos apropriarmos daquilo que não é nosso. E como lembrou o Cortella, o que não é meu, não é meu. Então, nós deveríamos, de fato, devolver. E aí, fica implícito aqui o livre-arbítrio, né? Eles vão tentar aguçar o egoísmo e o orgulho em nós. Compete a nós, justamente através da educação moral, repelir isso e dizer assim, não, esse dinheiro não me pertence. Eu preciso tentar encontrar o dono. Aí, então, você estará praticando a moral. Né? E é isso que o Espiritismo nos propõe e que nós vamos continuar a conversar semana que vem. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos pelo carinho. Maria Clara, Rosane, nosso irmão Wilson também, enfim, todos que estão aí, que não participaram diretamente, mas que estão nos assistindo. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Muito obrigado a você, Ronaldo, a todos que participaram aqui conosco, a você que não enviou mensagem, mas está aí nos acompanhando, que vai nos assistir ainda através do YouTube. Que Jesus a todos nos abençoe, que possamos ter uma semana de boas realizações e que possamos estar aqui todos nós juntos em novo encontro na Web Rádio Estação da Luz, semana que vem, segunda-feira, 20h30, para mais um Espiritismo e Educação. Paz em todos os corações.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.